3 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando na advocacia hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo jurídico, prospecção de clientes, conversão de clientes, gestão de escritório, direito de família e mais algumas amenidades. Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas que mudariam completamente a minha rota se eu tivesse feito de uma maneira diferente no início da minha advocacia. Eu não posso voltar no tempo. Mas se você está no início e você está assistindo esse vídeo, você pode tomar decisões diferentes das decisões que eu tomei no início. Então eu vou te explicar o porquê que eu tomei essas decisões e por que você não deve tomar elas. Quando eu me formei na faculdade, na verdade, quando eu entrei na faculdade de Direito, a maioria das pessoas da minha sala, como eu sei que acontece até hoje em dia, todo mundo queria fazer concurso público. Poucos eram aqueles que queriam advogar. E dentre as pessoas que levantavam a mão para o concurso público, eu era uma delas. Então, durante toda a faculdade, eu não foquei em aprender sobre advocacia na prática, sobre entender como funcionavam escritórios, porque isso realmente não passava pela minha cabeça, não era uma possibilidade para mim. Então, só depois de formar foi que eu fui ter contato de fato, olhar de uma maneira um pouquinho mais estratégica, mas quase nada, para o que as pessoas estavam fazendo dentro dos seus escritórios de advocacia. E eu me limitava a olhar muito para minha bolha, para as pessoas que eu conhecia, e estava todo mundo fazendo um monte de coisa errada, igual como eu fiz. Então eu não tinha referências. Hoje, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você tem eu e diversas outras advogadas na internet falando sobre isso e sendo referências para você. Então, sim, está mais fácil começar hoje em dia, mas você tem que ter a disciplina de assistir e de colocar em prática as coisas que você aprende. A primeira coisa que eu aprendi depois de 2 anos de formada e que se eu tivesse aprendido lá no início, eu teria tido uma carreira que teria andado e crescido muito mais rápido, eu não teria perdido 2 anos justamente, foi enxergar a minha advocacia como um verdadeiro negócio. E quando eu falo disso, para trazer de maneira prática para vocês, é você saber que a sua advocacia tem setores. Por mais que você seja todos eles no início, por mais que você seja uma empresa, você precisa dividir a sua agenda em blocos, você precisa dedicar tempo para todos os setores, porque se você não amadureceu o suficiente para entender, por exemplo, que em dado momento você precisa buscar uma contabilidade, fazer um CNPJ, entender qual é o custo do imposto para você, qual é o custo da profissionalização, quanto que vai ficar esse imposto, o que é simples nacional, o que é lucro presumido. É a vida adulta. Declarar imposto é a vida adulta. Só que a gente às vezes empurra com a barriga, e eu sei disso porque eu tenho vários colegas que empurraram e se deram mal depois de empurrar por muito tempo. A gente empurra com a barriga porque na faculdade ninguém fala disso pra gente. Antes da gente formar, a gente nem sabe o que é isso muitas vezes. A não sei que você vinha de uma família de contadores, de pessoas que se importam muito e falam muito sobre isso em casa, dificilmente você vai ter a familiaridade com um sistema ainda mais complicado que a gente tem aqui no Brasil. Então, olhar para a área financeira do seu escritório é uma coisa importante. Olhar para esse setor é importante. Ter uma organização de entradas, saídas, uma previsibilidade é o que te permite montar estratégias de prospecção, investir em tráfego, investir em site, investir em contratação. Mas para isso você tem que ter organização financeira e se você não tem desde o início, você só vai ganhar mais dinheiro, com fé em Deus, ao longo do tempo. Só que você não vai ter organização e uma hora a conta chega, uma hora você quebra. Então você precisa enxergar que você tem um setor financeiro no seu escritório. Você precisa enxergar que você tem um setor de marketing. Você pode odiar gravar vídeo, o problema é seu. A gente não faz só o que a gente gosta. Quando somos adultos e donos do nosso negócio, a gente tem que fazer o que é preciso fazer. E se expor, ter um posicionamento assertivo, que não é virar blogueira, é diferente. É ter um posicionamento multicanais, justamente o que eu te ensino lá no método prospecção digital, por exemplo. Mas ter esse posicionamento multicanais é o que vai fazer com que, ano após ano, mais pessoas encontrem você, saibam do que você faz, te indiquem e seu escritório continue crescendo. Você não pode contar só com aquelas pessoas que vão chegar de indicação no início da sua advocacia, porque a quantidade é muito pouca para sustentar uma estrutura que você quer que cresça mais rápido, para você ganhar mais dinheiro, para você empregar pessoas. Então, para que isso aconteça, você precisa focar no marketing. Isso é um outro setor do seu escritório. Quando você for contratar pessoas, você vai ter que entender o que é que você quer naquela pessoa, perfis comportamentais, questões inerentes à contratação. Então, vem o setor de RH também junto. Entrou um cliente no escritório, qual é o procedimento que você segue com ele? Onde que você assina contrato? Onde que você guarda o contrato? Como é a organização do seu drive? Como é a organização dos modelos, dos documentos? Como é que está a parte administrativa? Isso é outro setor. Percebe que até agora eu não falei de fazer petição?
A gente só sai da faculdade achando que a gente tem que fazer petição, que é só a parte jurídica. E isso é um dos setores, é o operacional. E sim, ele é fundamental, você tem que ser muito boa nisso. Mas deixa eu te contar, se você quer ter seu próprio escritório, você precisa ser boa em todos eles. E você só pode delegar, inclusive, depois, se você sabe o que tem que ser feito para você supervisionar. Então, sim, no início vai ser mais difícil. Mas se você está disposta, se você está disposto a arriscar, fazer acontecer, você tem que olhar para tudo isso. E isso é enxergar sua advocacia como um verdadeiro negócio. O segundo ponto que eu faria diferente seria tentar driblar a insegurança do início, que é normal, todo mundo sente, não é só você, eu também senti, todo mundo que eu conheço sentiu, porque é uma coisa nova. Além de empreender, dar um frio na barriga, o processo judicial dá um frio na barriga, o extrajudicial dá um frio na barriga, qualquer coisa nova que a gente vai fazer dá um frio na barriga, porque a gente se importa, é importante a gente ter esse frio na barriga, porque geralmente as pessoas que não têm saem fazendo um monte de nos casos dos clientes, são as pessoas que não dão tanto valor assim a uma atuação de excelência, não se preocupam tanto com seu próprio sobrenome, não são os melhores advogados. Se você se preocupa, parabéns, isso é importante, esse frio na barriga faz parte do caminho e depois vai ficando mais fácil, porque quanto mais você faz, como tudo na vida. Primeira vez que você pegou um carro para dirigir, eu pelo menos achava que eu ia bater em todos os lugares, inclusive bati mesmo. Mas depois a gente pega a segurança e parece que já é uma parte do nosso corpo. É a mesma coisa com a gestão do escritório, é a mesma coisa com peticionamento, tudo vai ficando mais fácil, mas você tem que fazer, botar a cara a tapa e fazer repetidamente. No início, como eu era muito insegura, eu tinha medo até de fazer um recurso, de fazer uma petição, de errar alguma coisa, porque eu saí muito zerada da faculdade, eu mergulhei logo de cabeça no início numa sociedade, uma sociedade por insegurança. E o grande ponto da sociedade é que ela não pode ser feita pelos motivos errados. Sociedade por insegurança está fadada ao fracasso. Você não sabe ainda quem você é enquanto advogada, quem o outro é enquanto advogado. Então você não consegue saber quais são as características fortes e fracas, os pontos fortes e fracos seus e dele, para vocês se complementarem ou para vocês se somarem, mas de maneira estratégica. Uma sociedade por insegurança é basicamente você dar as mãos e falar, se der merda, vai dar merda junto. Então, você não se dá a oportunidade de entender quem você é enquanto advogado. E eu vou te falar, eu fiquei 2 anos em uma sociedade, quando terminou, parecia que eu estava começando do zero com a mesma insegurança, porque eu usei ela como muleta durante todo esse tempo. E eu sei que a maioria das pessoas que faz a mesma coisa, que faz uma sociedade sem contrato, tudo 50-50, a gente faz tudo junto, vamos dividir tudo, sem setorização, sem organização de trabalho que cada um vai fazer, de tarefas, de pontos fortes e fracos, dá errado. A sociedade acaba, a amizade acaba e você atrasa a sua formação, a sua carreira, o seu crescimento. Eu falei para vocês que eu atrasei também por não enxergar minha advocacia como um negócio, mas a sociedade me estagnou, porque se ele não fazia mais, eu não queria fazer mais também. E ao invés da gente se levar para cima um ao outro, a gente se estagnou. Quando a sociedade terminou, foi que eu fui de fato estudar coisas que eu nunca tinha parado para estudar, que eu passei a enxergar minha advocacia como um negócio e que eu superei o terceiro ponto que eu vou falar aqui para vocês agora, que foi estudar marketing e vendas com a mesma seriedade que eu estudava o direito. Eu passei 2 anos estudando muito sobre o direito, sempre abrindo livros, sempre estudando tese, sempre conversando com colegas, mas eu não parava em momento nenhum para falar sobre atração de cliente, sobre posicionamento digital, gravar vídeo para internet? Como assim? Não entrava na minha cabeça, não passava pela minha cabeça, vinha vergonha, vinha, não precisa e tal. O que me obrigou a fazer isso foi a pandemia, porque a gente estava dentro de casa e não tinha opção. E assim, foi uma coisa horrível que aconteceu, mas ainda bem que aconteceu comigo nesse momento específico da minha carreira, porque senão talvez eu não tivesse ido para a internet. Talvez eu não tivesse percebido a necessidade. Eu percebi porque eu estava dentro de casa. E eu não tinha como prospectar cliente, eu precisava fazer acontecer de alguma forma. Vi outras advogadas fazendo isso e falei, vou fazer também. Mas eu sei que hoje em dia, em 2025, muita gente acha que não, que dá para fazer a prospecção no off só. Eu sou do interior, meus clientes vêm até a minha porta, beleza, meu amor, maravilha. Sua advocacia no interior é uma, mas será que você não quer cobrar valores mais altos, atender online, ter uma escalabilidade maior ao longo da sua carreira na advocacia pelo Brasil inteiro? Por que você está se limitando somente a uma cidade, se outros advogados da mesma área que você, mais jovens do que você, inclusive, e às vezes com muito menos técnica, você é um advogado, uma advogada muito melhor do que ele, mas ele sabe se posicionar e está fechando cliente no Brasil inteiro, clientes que poderiam estar sendo melhor atendidos por você, mas que não sabem que você existe, porque você não se posiciona.
é um favor que você faz também para o seu cliente você se posicionar, você compartilhar a informação. E compartilhar a informação não tem só uma forma de fazer, tem diversas formas, tem diversas plataformas, tem o core do negócio, que é você entender quem é seu público-alvo, falar a língua dele. Tem um livro muito bom que tá ali atrás, tô com preguiça de pegar agora, o Superfãs, do Pat Flynn, muito bom, fala sobre marketing justamente, e ele fala, tem uma passagem dele que ele diz assim: quando você sabe descrever o problema que o seu cliente tem melhor do que ele mesmo, ele automaticamente supõe que você é a melhor solução para o problema. É mais ou menos isso, tá? Não falei exatamente como é, mas a ideia é essa. E é exatamente isso. Se você entende muito bem com quem você fala e você produz um conteúdo muito assertivo solucionando a dor dessa pessoa, ela vai querer te contratar, seja no YouTube, seja em artigos, seja no Instagram, seja no off também, porque uma coisa retroalimenta a outra, seja trazendo artigos ali publicados também no Google Meu Negócio, postzinhos com fotos, com coisas que comuniquem com o seu tipo de cliente, mas todo esse posicionamento ele precisa ser assertivo, porque senão é gasto de tempo, não é investimento de energia em prospecção de clientes. E no início eu também bati muita cabeça fazendo... O que é que eu fiz no início? Eu fiz quantidade, eu fazia muita coisa, até eu entender o que é que dava certo e o que não dava. Hoje em dia você não precisa mais se preocupar em testar tanto, porque tem muita informação aqui no canal, tem muita informação aprofundada com passo a passo, espelhamento de tela se você quiser adquirir algum dos meus cursos. O método de prospecção digital ensina só sobre prospecção de clientes, e se você quiser o treinamento completo é o ADV Class, que tem as mesmas aulas de prospecção, só que tem muito mais, além de fechamento de contratos, venda, fidelização, gestão, todo o funcionamento do meu escritório fica dentro do ADV Class para você. Então, hoje em dia você tem ferramentas e passo a passo, coisa que eu não tive lá atrás. Então, esses 3 erros que eu cometi, pode ter certeza, foi por falta de informação e falta de proatividade também de buscar. Hoje em dia, você não tem mais essa desculpa. Se você assistiu esse vídeo, você não pode desver. Então, você sabe o que você tem que fazer. Agora, a escolha é sempre sua. Se você está numa advocacia amadora, eu espero que você se identifique com o ponto 1 que eu falei e você passe a tratar a sua advocacia como empresa agora mesmo, que você coloque tarefas na sua agenda para você olhar para todos esses setores. Se você está fazendo uma sociedade por insegurança, eu espero que você volte atrás antes que você perca amizade, dinheiro e vá parar na delegacia como uma amiga minha foi, por exemplo. Eu conheço pelo menos uns 10 casos absurdos de sociedades por insegurança que acabaram. O meu foi super tranquilo em comparação aos que eu conheço. E se você não sabe prospectar clientes, eu espero que você busque muita informação, porque na internet tem, mas se você quiser facilitar todo o seu caminho e aprender esses 3 pontos e muito mais, o ADV Class é para você. Ele é um curso para quem está começando na advocacia ou para quem já tem tempo de carreira, mas ainda não sabe prospectar, vender, tratar sua advocacia como um negócio. Esse é o core do ADV Class. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você. Então, se você decidir entrar agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai mudar a sua advocacia, assim como mudou a de milhares de advogados, que você pode conferir os resultados lá nos destaques do meu Instagram. Vários prints, vários vídeos, tudo que a galera me manda, eu boto lá para você saber que se foi possível para mim do zero, se foi possível para eles do zero, é possível para você também. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, me pede, inclusive, qual é o próximo tema que você quer. Eu não quero ficar tirando só da minha cabeça. Me diz o que é que você quer que eu traga aqui como uma mini aula, como um vídeo, enfim, um react. Pode dar ideias que eu tô aberta, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.